Eu fiz toda a reforma, ou a construção, e chegou a hora de escolher os pisos. Qual a diferença entre cerâmica e porcelanato? O porcelanato é mais frágil, ele é mais resistente, ele escorrega, é difícil de limpar? Oi, meu nome é Rafaela Furtado e eu sou arquiteta. O porcelanato ele é muito utilizado em ambientes internos, externos, áreas molhadas, fachadas. Porcelanato é uma mistura de porcelana com minerais, diferente da cerâmica, que é uma mistura de argila com minerais. Sendo assim, o porcelanato é bem mais resistente porque ele absorve menos água. Existe porcelanato de diversos tamanhos. Tem de 60 por 60, 80 por 80, 1 por 1. Tem tamanhos mais alongados, de 1,20 por 20, 1,6 por 26. E tem também tamanhos bem grandes que estão sendo fabricados, de até 3 por 1,5. São muito úteis para fazer peças, como por exemplo bancadas, mesas, cubas. Quem quiser ver um pouquinho de fotos de algumas cubas que eu fiz em meus projetos, me acompanhe no Instagram. Vou postar umas fotos bem legais que eu estou fazendo. A vantagem desses grandes formatos é que eles evitam as emendas. Com o formato grande, a gente não tem aparência de tantos rejuntes. Certo, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as medidas, a largura, a profundidade e, no caso de banheiro, cozinha, a altura. E observe o ambiente, se ele é pequeno, se ele é grande e qual a proporção do que você vai utilizar nele. Por exemplo, você tem que ver se vai te agradar colocar um porcelanato pequeno em um ambiente muito grande e a mesma coisa ao contrário. Isso depende da sua ideia de projeto, não é uma regra, depende do efeito que você quer causar no projeto. O ideal é montar uma paginação, que é o projeto de como vai ficar o piso. Nele, a gente consegue prever a quantidade de perda, a metragem de rodapés e onde que o pedreiro vai começar o assentamento, aproveitando assim a maior quantidade de peças, e você consegue ver no projeto como vai ficar o teu ambiente quando ele estiver com todas as peças assentadas, onde que vão ser os recortes, tudo isso em projeto. Isso evita futuros problemas. Quem pode fazer isso para você é um profissional da arquitetura. Tem que ficar bastante atento com a quantidade de perda. Na hora que a pessoa vai assentar os pisos, ela faz recortes que muitas vezes a gente não consegue aproveitar 100% da peça. Um valor usual para a compra de perda é adicionar 10% ao metro quadrado total que você calculou. Isso sem contar o rodapé, que pode ser medido em metros lineares, que é a soma das paredes, ou também 10% a mais do seu metro quadrado. Isso depende da quantidade de paredes que você tem. Você tem a opção de comprar a peça de rodapé pronta, ela tem um acabamento em cima. É melhor do que cortado na obra, porque quando você corta na obra, não fica com o acabamento perfeito de fábrica. Além disso, você tem que ver o espaçamento entre um piso e o outro. Na caixa, vem já escrito quanto que você deve usar de espaçamento. Em geral, os retificados, que são esses com a borda reta, eles são geralmente com o rejunte mais fino, eles permitem a junta mínima. Já o bold, ele tem esse acabamento abaulado nos cantos, aparece um pouco mais o rejunte. Muito importante, siga a especificação da caixa. Caso contrário, você pode perder a garantia do seu produto se acaso acontecer algum problema. Você tem que pensar também na composição das cores e texturas. Dá para destacar o estilo da arquitetura. Por exemplo, uma arquitetura clean, você vai utilizar um porcelanato com uma cor mais neutra. Já numa arquitetura rústica, que tal um que imita cimento queimado ou que imite uma madeira bruta? Hoje a tendência desses materiais naturais
É muito interessante porque alguns são feitos até em impressão HD. Você passa a mão, você sente a textura da madeira, a textura de como se fosse o cimento queimado mesmo. Tudo isso em porcelanato, com desenhos bem realistas. Tem alguns que imitam pedras, imitam ladrilhos hidráulicos, todos com a praticidade do porcelanato. Então, existem os coloridos, os brilhantes, foscos, antiderrapantes. Os polidos, que são brilhantes, são bem bonitos, mas tem que tomar muito cuidado em áreas molhadas, porque quando cai água, ele se torna muito escorregadio. Neste caso, é melhor trabalhar com o fosco, que ele não tem esse brilho e não escorrega tanto. Já em áreas externas, o ideal é trabalhar com antiderrapante, sempre tomando cuidado para não comprar um que manche ou que acabe encardindo. Os polidos e foscos são mais fáceis de limpar. O antiderrapante, por ele ter essa camada que é antiderrapante, ele acaba sendo mais difícil de tirar a sujeira dele. Ao mesmo tempo que ele não permite escorregar, ele também se torna um pouquinho mais difícil de limpar. A resistência do porcelanato, que é esmaltado, que é aquele que recebe uma camada de esmalte em cima, é medida em um número que chama PI, que vai do 1 ao 5, sendo 5 o mais resistente e 1 o menos resistente. Tem também o porcelanato técnico, que é conhecido como toda a massa. Ele não tem esse esmalte na superfície, é mais resistente. Só mais uma dica: o porcelanato você pode utilizar também na parede. Assim o rejunte ele fica alinhado, podendo fazer um desenho bonito, mas o revestimento não pode ser utilizado no chão. Se você achar interessante que eu fale depois sobre revestimentos, comenta aqui. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeo como esse, dê um like, se inscreve no meu canal. E se precisar de assessoria, contrate uma arquiteta.